Olha, vamos começar pensando numa coisa. Existem certas áreas, sabe, onde linhas de código fazem muito mais do que só executar uma tarefa. Elas literalmente decidem entre um sucesso incrível e uma falha catastrófica. A gente está falando de um universo onde um simples ponto e vírgula pode, sem exagero, ter consequências de vida ou morte. Essa imagem aqui, ela é pesada, né? Para muita gente, é o retrato de uma tragédia enorme. Mas para quem é da área de tecnologia como a gente, isso aqui é um lembrete bem sombrio do que acontece quando um software de missão crítica falha. A gente está falando de centenas de vidas perdidas. E a causa? Bom, a investigação apontou para um sistema automatizado que simplesmente não fez o que deveria fazer. E aí a gente vira a moeda e olha isso. O que a gente vê aqui é quase inacreditável, né? Um foguete gigantesco de toneladas pousando de levinho numa plataforma minúscula no meio do oceano. Pensa na complexidade. É uma verdadeira orquestra de sensores, atuadores e, claro, um software impecável rodando milhões de cálculos por segundo. É a mesma disciplina, o mesmo nível de exigência, só que o resultado é simplesmente espetacular. Bom, esses dois exemplos, o trágico e o triunfante, eles nos levam direto para o coração no nosso assunto de hoje. Existe uma categoria de software onde a margem de erro não é pequena, ela é simplesmente zero. É exatamente isso que a gente chama de software de missão crítica. A definição formal é essa aí, bem direto ao ponto, mas presta atenção na palavra-chave, catastróficas. A gente não está falando, sei lá, do seu app de música que fecha sozinho no celular. Isso é chato, mas é só inconveniente. Aqui, a gente está falando de sistemas que controlam aviões, reatores nucleares, equipamentos que mantêm pessoas vivas em hospitais, foguetes. A falha, nesse caso, não é um probleminha, é um desastre. Ok, então a pergunta de $1 milhão é: como os engenheiros e desenvolvedores fazem para garantir que essas catástrofes não aconteçam? Bom, não tem uma bala de prata, sabe? A resposta é uma abordagem com várias camadas, várias linhas de defesa. E a primeira delas, a mais brutal, é o teste. Um teste implacável. E o mais legal de ver nessa imagem é como se testa um negócio desse sem nem tirar ele do chão. É tudo simulação. Eles simulam absolutamente tudo. A física do voo, os dados que os sensores mandariam lá do espaço, o vácuo, a radiação, as temperaturas malucas, do congelante ao super quente. O software tem que ser enganado para acreditar que está voando de verdade. E, claro, responder perfeitamente a tudo isso. E uma parte fundamental disso é o que a gente chama de teste de estresse. O que é isso na prática? É basicamente bombardear o sistema. Imagina milhares de usuários ou sensores acessando tudo ao mesmo tempo, pedindo para o sistema fazer as tarefas mais pesadas, tudo de uma vez. É tipo pedir para alguém fazer malabarismo com tochas pegando fogo, enquanto recita o alfabeto de trás para frente andando numa corda bamba. A ideia é achar o ponto em que ele quebra aqui, no teste, para que ele nunca quebre lá fora, no mundo real. Mas olha só, por mais importantes que sejam, os testes são a rede de segurança. A prevenção de verdade, a base de tudo, começa muito antes. Começa lá na fundação, na arquitetura do código em si. E é exatamente aqui que a programação estruturada entra em cena. E essa comparação aqui deixa tudo super claro. De um lado, à esquerda, a gente tem o jeito antigo de fazer as coisas. Um código que pulava de um lado para o outro sem controle, usando uns comandos que criavam um fluxo totalmente caótico. O apelido para isso? Código espaguete. Impossível de entender, um pesadelo para achar erro e, claro, um prato cheio para falhas críticas. Já do outro lado, à direita, a gente tem a solução, um fluxo que faz sentido, que é previsível. O código segue uma sequência, toma decisões de forma clara, se isso, então aquilo, e repete o que precisa ser repetido de forma controlada. É organizado, fácil de ler e, o mais importante de tudo, a gente consegue verificar se ele está certo. Então, a grande sacada é essa. O objetivo da programação estruturada não era só deixar o código bonitinho. Era fazer com que o comportamento do programa fosse compreensível para um ser humano. Porque pensa bem, se a gente consegue ler e prever o que o código vai fazer em cada situação, fica infinitamente mais fácil garantir que ele vai fazer a coisa certa. É essa previsibilidade que evita que um sistema de controle de voo, por exemplo, entre num estado maluco e perigoso. É o que garante que aquela tragédia não se repita. Ok, tudo isso é muito importante na teoria, mas e na prática? Como é que a gente internaliza esses princípios? Bom, o melhor jeito de aprender é fazendo, construindo, e essa é justamente a base da próxima missão de vocês, o Trabalho 01. É isso mesmo, chegou a hora de botar a mão na massa de verdade.
pegar todos esses conceitos que a gente viu, clareza, estrutura, previsibilidade, e aplicar num projeto real, concreto. A missão é bem direta, implementar um jogo. Agora, alguém pode pensar, ué, um jogo? O que isso tem a ver com um foguete? A resposta é tudo. Os princípios são exatamente os mesmos. A lógica do jogo tem que ser à prova de falhas, o fluxo de execução tem que ser claro e o código tem que ser super legível. E os requisitos dessa missão, claro, refletem tudo o que a gente conversou. Primeiro, a implementação tem que ser estruturada e procedural. Nada de código espaguete. Segundo, o código precisa ser muito bem documentado, porque, como a gente viu, a clareza é fundamental para a segurança. E, por fim, o arquivo executável tem que rodar liso, sem falhas. Porque numa missão crítica, real, não existe segunda chance. E, para finalizar, os detalhes logísticos da entrega. Fiquem bem atentos ao prazo final, ao formato do arquivo e onde ele deve ser enviado, lá no SIGA. A precisão e a atenção aos detalhes começam já aqui, né? Pra gente terminar, queria deixar uma reflexão. O jogo que vocês vão criar agora é um exercício, claro, mas as habilidades que vocês vão praticar, a de criar um código forte, previsível, claro, são exatamente as mesmas que um dia podem estar por trás do próximo grande avanço da tecnologia, ou da próxima missão que simplesmente não pode falhar. A pergunta que fica é, quando essa hora chegar, o software que sair das suas mãos, ele vai estar pronto?